antes de mais nada, de falar do custo do controle, a gente gostaria de falar com relação à importância do controle. Obviamente, tem um aspecto social e econômico muito importante de toda a cadeia produtiva. Não só as questões de emprego, de movimentação da cadeia, de faturamento, entre outros fatores importantes, até que destacado no vídeo da Jaqueline com relação à comunicação, falando do aspecto social também. Mas, trazendo um pouco mais para dentro da porteira, a gente sabe que o controle do HLB passa a ser importante por alguns fatores, tais como, por exemplo, a manutenção do patrimônio. Quando a gente fala do patrimônio, a questão do ativo biológico. Se a gente fizer uma conta rapidamente de padaria, pegar 500 mudas por hectare, que é em torno aí a atual média de densidade do parque citrícola, vezes R$40 essa planta até chegar na fase produtiva, desde a muda, preparo de solo, entre outras coisas, a gente está falando aí de R$20 mil por hectare ou R$48 mil por alqueire. Isso é praticamente quase o valor da terra em determinadas regiões. Então, a importância desse ativo biológico, se a gente tiver um bom controle do HLB, faz com que a gente consiga manter esse patrimônio, manter esse ativo biológico. Além disso, obviamente, muito colocado aqui a questão da produtividade, ficou bem claro que a maior incidência da doença faz com que existe uma regressão potencial, uma curva exponencial negativa, como foi colocado por Renato ontem, né? E a gente sabe desse fato, então, ou a gente controla o HLB ou a gente vai perder produção, além de perder o patrimônio. E também a importância do controle do HLB é sempre na questão da busca das melhores práticas, dos melhores processos no manejo, entre outras coisas, além também de otimizar os recursos. É importante, é sabido que a gente tem, por exemplo, uma cartilha dos 10 vazamentos, entre outras coisas, mas como a gente adota essa cartilha, fazendo a cartilha de fato como deve ser feita e preconizado, obviamente adaptando as circunstâncias, as situações de cada região ou de cada situação do negócio citrícola, da propriedade, mas fazer isso tudo gastando menos recurso possível, né? Fazer bem feito, mas gastando menos. Essa é outra questão importante. Já do lado do custo, uma vez que a palestra fala de custo do controle, nós falamos do controle da importância. Agora vamos falar um pouco da importância do custo. Mais do que saber quanto custa, é mais interessante a gente ter uma boa gestão do custo. Porque custo do controle, ele é ímpar. Cada um tem o seu, a depender de vários fatores, inclusive os fatores internos, tais como, por exemplo, a tecnologia adotada, a intensidade do manejo, aspectos da própria peculiaridade da borda. Qual é o tamanho da minha borda? Ela é 5%? Ela é 100%? Por exemplo, existem propriedades que têm borda de 100%, ou seja, tem que intensificar o manejo, a pulverização, aumentar a frequência em 100% da área. Diferente de uma propriedade de módulos maiores, aí, por exemplo, uma de 1.000 hectares, que tem em torno de 5% de borda. 5 para 100, então isso muda muito a dinâmica do custo. Então, a gestão desses aspectos peculiares aos fatores internos é fundamental. Por exemplo, olha só que dado interessante, fazendo um gancho, um parênteses com relação, que até foi discutido em relação às pequenas propriedades que o Gilberto colocou aqui antes. O inventário estratificado por tamanho, feito pelo Fundecitos agora e divulgado semana passada na estimativa, demonstra que existem 4.683 propriedades, ou seja, 76% das propriedades citrícolas com até 50 hectares. Essas propriedades, por sua vez, elas são em torno de 80 mil hectares, ou seja, 20% da área do parque citrícola, 21%. O que a gente quer trazer com essa questão da borda? Então, existem diferentes circunstâncias, situações de gestão, de manejo no controle, em função da intensidade, em função da participação relativa da área da borda na propriedade. Mas o que chama atenção é que a gente tem um desafio grande colocado aqui, que é como é que a gente supera, ou como é que faz com as pequenas propriedades, que são 76% das propriedades, vencer esse desafio do green. Achei interessante a colocação, não só pensando na borda, mas também muito mais influenciada, que o Fernando colocou, que é como é que é feita no seu entorno, que é o outro aspecto que também pesa, um dos fatores externos,
aqui colocados. Pressão no entorno. A pressão no entorno, ela não só contribui muito para o sucesso, mas ela interfere demais no custo do controle do greening, né? E o que é mais interessante, que ficou claro para mim na minha participação agora da tarde, é que esse custo, na maneira geral, ele é pequeno pelo benefício que ele traz, a questão do entorno. Isso ficou muito claro e a gente tem percebido isso no nosso dia a dia dentro das nossas propriedades. Porque, de fato, se fica 1,5% do controle total ou do controle de greening, tal como colocou pelos palestrantes anteriormente, é muito pouco perto do benefício que isso nos traz em termos de pressão, né, da doença, dentro nos ajudar ou contribuir com relação ao manejo. Então, além do entorno dos pomares comerciais, quintais produtivos, inclusive matas, entre outras coisas, tem outro ponto de clima, que ficou muito claro, colocado também por Giroto, as pressões maiores no centro e nas extremidades um pouco menor, por conta de temperatura. E tem um outro ponto colocado hoje, que é a questão dos índices pluviométricos. Em invernos, por exemplo, com mais chuvosos, tem mais frequência de vegetações, tal como aconteceu ano passado, que faz com que aumente demais a pressão do vetor, que, por sua vez, exige muito mais controle e, possivelmente, consequentemente, mais custo do negócio. Então, a ideia, a proposta dessa forma, é falar mais da gestão do custo de produção e, consequentemente, o custo do controle do HLB, que é o melhor caminho, e não tentar rotular quanto gasta. Hoje a gente viu aqui uma faixa bem interessante, até parece um consenso, entre 17, dependendo da região, tal como foi lá na Ticofruti, no Costa Rica, até 27, colocado pelo Rodrigo. Então, acho que é interessante, o melhor caminho é a gente discutir mais como é que faz a gestão desse custo do controle, do que ter o número em si. De qualquer forma, a gente teve a oportunidade de pegar um custo que foi publicado agora na Hortifruti, um belíssimo trabalho lá do pessoal do CPE, da Margarete, de maio de 2008, com 2 projetos, custo do HLB, com HLB de 2 projetos citrícolas. Um na região centro-sul, de sequeiro e adensado, moderadamente, com 552 plantas por hectare, com uma produtividade ao longo do ciclo desse projeto de 918 caixas por hectare. Isso está na revista agora de maio do CPEA. Já o projeto 2, na região norte, com irrigação, e um adensamento um pouco mais intenso, de 732 plantas por hectare, com produtividade de 1.085 caixas ao longo durante a curva de produção do ciclo. Esse trabalho bem interessante, eu sugiro que vocês consultem ele, saiu na revista Hortifruti agora de maio, que fala sobre as diferenças. E eu vou aproveitar esses dados, que foram os dados bem compilados, com participação de vários consultores e especialistas, e eu trouxe esses dados para a gente explorar ou extrapolar a análise aqui colocada. Nesse trabalho, demonstra no projeto 1 de sequeiro um custo de R$ 6.630 contra o de R$ 8.072 do projeto 2. E aqui eles conseguiram destacar ou separar desses 6.600 quanto representa o custo do controle do HLB. No caso do sequeiro de 1.500 e no caso do projeto 2 de irrigado 1.800. Ambos têm um peso, uma participação relativa, o custo do controle no custo operacional de 23%. Nada diferente do que foi até agora apresentado dados reais. Legal. E vale-se ressaltar que esses custos no manejo total são todos os gastos da fazenda com insumos, incluindo fertilizantes, operações mecânicas, mão de obra no campo, manejo de dispensões, erradicações e plantios. Esse total aqui, ó, desde insumos esse total aqui, de 370, tal, fazenda 1.500. E no caso da fazenda 2, 700, 500, etc., 1.800. E o custo total, gasto com insumos, operações, mão de obra na coluna HLB, isso já era feito, esse total é que já entra com insumo, inclusive fertilizantes. Eu confundi na hora de interpretar, mas acho que ficou claro a proposta aqui. Trazendo ou extrapolando esse dado para um gráfico que eu costumo trabalhar, pegando os mesmos dados, custo por caixa, sem custo de manejo e HLB, e 2 projetos citrícolas, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente pegou os 2 projetos, o um representado pelo um quadrado e o projeto 2 pelo um triângulo. Então, aqui a gente coloca o seguinte, no eixo X, o custo de produção total, e no eixo Y, a produtividade. No projeto 1, então, o custo total fica em torno de 6 e pouco,
Mas se eu excluir ou tirar tirar o custo, tirar o manejo, o custo do manejo do custo total, esse custo volta para cá, aqui. Só que não. Se eu tirar o custo do manejo, eu vou ter uma redução aqui no custo, porém, eu vou ter uma queda de produção. Ele vai vir aqui para baixo. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não vou gastar os 6 e tanto, eu vou gastar 6 mil e poucos reais por hectare do projeto A, menos o 1.800 ou 1.500 reais por hectare de abelha. Eu vou sair dessa situação e vir para cá. Certo? O que vai me resultar num custo por unidade produzida, aqui 12,70 e aqui 14,42. Beleza, uma diferença de R$ 2,00 por caixa. Até aí tudo bem, R$ 2,00 por caixa. Agora depois a gente vai fazer uma continha. Para que não só bastasse, vamos pegar o projeto 2, que é o projeto irrigado. Ele também tem um custo por volta de R$ 8.000, que a gente mostrou lá atrás, e com produtividade de 1.080. Vocês estão lembrados, né? Se tirar lá os 1.800 aqui, ele vem para cá. Só que não. Na verdade, esse projeto ele vem para cá. Ele não simplesmente tira o custo sem perder produção. Isso ficou muito claro na própria curva exponencial negativa apresentada pelo Renato ontem. Então, o resultado é que, nesse projeto, o custo por unidade produzida, por caixa, que é o que nos interessa, é 13, e nesse outro projeto, quase 15. Isso implica que, a gente pode falar que a redução do custo do controle, ou a eliminação do custo do controle, faz o custo da caixa de laranja aumentar em 14%. Ou seja, não só os aspectos aqui apresentados de manter a produtividade ou manter o patrimônio em si, vai ficar mais caro por unidade produzida a partir do momento que você não controla o greening. Isso ficou claro, né? Mas mais do que isso, pensando na visão mais econômica, a gente também tem que entender que o resultado por hectare é muito diferente. Vamos imaginar, só para fazer conta rápida, por conta do tempo, R$13 que teve esse caso aqui do triângulo. Vamos comparar esse de 13 para 15. 13, vamos dizer que ele vendeu a laranja por 18 nesse ano. Ele ganhou R$5 vezes 1.000. Né? Então, ele ganhou quase R$5.000 por hectare. Já esse daqui, que ganhou R$3 vezes 600 e pouco, ele ganhou na faixa de R$2.200 por hectare. Então, aí o que interessa é o que está relativamente aqui, vamos lembrar o que está sobrando por hectare no final do ano. Vale ressaltar que aqui, esses custos apresentados pelo CPEA, e eu esqueci de mencionar isso, peço desculpa, não foram contemplados as despesas gerais, impostos, seguros e assistência técnica. Também não entrou o CARP, que é aquela questão do retorno sobre o ativo envolvido, a recuperação do pomar, entre outras coisas, mecanizados. Tá bom? Então, produção relativa e severidade, como colocado por Renato, eu vou trazer aqui de novo a equação econômica, só para a gente ilustrar aqui de uma outra forma e mostrar o tanto que é importante a questão do controle do HLB. Aqui, pensando nos dados do próprio projeto 2 irrigado, de R$ 8.070 de custo total, com essa produtividade, acrescentando 5,50 de colheita como padrão, né, lembrando que esse custo operacional em insumos, operações, erradicação e replantio, vai fazer um custo operacional de 13. Tá tudo bem? Pois bem, a partir do momento que a gente não tem o controle do greening, começa a ter maior incidência da doença, o que vai acontecer? Vai diminuir aqui a produtividade, que é o caso aqui nesse aqui, caindo para 850, pegando inclusive os dados da equação que o Renato apresentou ontem, que subiu para 14,8. E ainda avançando mais um estágio, com a propriedade com média infestação ou elevada infestação, já tendo plantas doentes até o 4º ano, caindo para 543 caixas por hectare, elevando o custo por 20,4. Certo? Então, a ideia é essa, uma necessidade urgente de mudança na gestão do nosso negócio, na gestão da propriedade dentro da porteira e no controle da doença. Nós temos que fazermos o papel do agricultor, mas muito mais tornarmos um empreendedor de sucesso. Como fazer isso? Alguns passos para terminar aqui nossa apresentação, alguns caminhos para manter o controle do HLB e, consequentemente, o sucesso na atividade agrícola. O primeiro que vale destacar é ter um objetivo bem claro. Ter um objetivo claro de longo prazo com relação ao controle é muito importante. Espera aí, eu quero só seguir os 10 mandamentos, mas eu quero seguir os 10 mandamentos com eficácia, reduzindo, otimizando os recursos e tendo mais sucesso. Considere que essas decisões tomadas hoje irão impactar demais no negócio, na sua vida pessoal e no futuro.
Outro ponto importante é intensificar o network, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Ele ajudará muito, inclusive, a identificar possíveis gaps e escapes no manejo adotado. Manter o radar ligado permitirá identificar oportunidades de melhoria no nosso manejo. Eu tenho certeza que todos vocês aqui vão sair daqui hoje e falar, opa, tem algo novo para poder melhorar no meu manejo. Como que a gente conseguiu isso? Usando ou intensificando o nosso network. O terceiro ponto importante é adotar novas tecnologias. Fique atento aos lançamentos de novas ferramentas e tecnologias. Praticamente todas essas novas tecnologias têm enorme potencial de serem adaptadas, permitindo tornar a fazenda ainda mais eficaz no controle do HLB. O quarto caminho, conhecer os seus custos de produção. Meça o custo de produção. Não adianta, quanto que é o seu, quanto que é o do mercado, quanto que é o da CPE. Qual é o seu? Você está medindo o seu custo de produção? Você sabe quanto que ele representa no greening? Isso nos ajuda muito a tomar a decisão. Vale colocar que o que não é medido, se a gente não mede, a gente não gerencia. E nós temos que lembrar que nós somos gestores do negócio, seja trabalhando como um empresário da atividade agrícola, ou trabalhando numa empresa como gestor, né? E, por fim, um ponto muito importante, nós temos que despertar a nossa questão de curiosidade. Ser curioso é estar aberto a inovações, trazer aspectos mais inovadores para o nosso dia a dia, continuar procurando maneiras melhores de produzir, continuar procurando maneiras melhores de manejar o pomar, mas fazer sempre aquela pergunta se a própria maneira de estabelecer a sua estratégia e, portanto, o seu controle de HLB, ela está mais correta, ela está mais adequada à sua circunstância, à sua situação. Tá certo? Por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez e fazer com que a gente consiga pensar um pouco mais a caixinha, principalmente depois de um rico evento como esse, bacana, com uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Temos que fazer força para nunca nos acomodar e crer profundamente que o manejo do HLB pode ser melhorado e sempre. Tá bom? Muito obrigado.